Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Nós estamos no quarto trimestre, estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Para nossa meditação de hoje, meus amados irmãos, a leitura sugerida está em Atos, capítulo 22, do versículo 25 ao 29. E o título dado para essa leitura foi Fazendo o uso sábio da lei num contexto de perseguição. Está escrito assim na palavra de Deus. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-nos, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Amém. Nessa guerra cultural que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, e portanto isso aí acaba se espraiando para uma perseguição cultural, significa que, no caso, por exemplo, do Brasil, a perseguição, embora já haja projetos, né, de proibição da pregação do Evangelho de maneiras públicas, né, a perseguição já existe no sentido cultural, porque, podemos dizer assim, leis, peças teatrais, músicas, obras artísticas, obras literárias, pinturas, quadros, esculturas, enfim, diversas maneiras de expressões artísticas, diversas maneiras de conteúdo educacional. Isso já tem sido produzido, publicado, defendido, contendo valores anticristãos. É nesse sentido, então, que nós estamos dizendo que existe já, por exemplo, no nosso país, uma perseguição cultural, que, evidentemente, nos próximos anos tende a aumentar para uma perseguição física, até levar à execução mesmo, à morte de cristãos no Brasil. E nesse sentido, essa questão dessa perseguição contra os valores emanados da palavra de Deus, os nossos valores, os nossos princípios, que são princípios divinos, que são princípios bíblicos, que o Senhor revelou nas Escrituras. Em relação a esse tipo de perseguição, muitas vezes a forma de nós nos defendermos, enquanto ainda é possível defesa, né, é por meio da lei, por meio de lei. É exatamente algo relacionado a isso que aconteceu aqui no texto bíblico que nós lemos na meditação de hoje. O apóstolo Paulo, quando foi necessário fazer uso da lei para se defender, ele fez uso da lei. Esse episódio aqui é um episódio próximo daquele outro em que Paulo teve de apelar para César, prevendo ali que o pior poderia
lhe acontecer, ele teve que apelar para César. E aqui ele apelou para a cidadania romana. Veja que ele não apelou, ele não falou, olha, a Torá diz assim. Ele estava ali num contexto de prisão, num contexto de quase morte, e aí ele não apelou, os irmãos reparem, ele não apelou para a lei de Moisés. Olha, vocês estão me prendendo aqui, mas a lei de Moisés diz assim, assim, assim. Não, porque não era a hora. Então ele teve que fazer uso sábio da lei que ele tinha à disposição para se defender. E de fato, Deus deu sabedoria para Paulo quanto a isso. Veja que Paulo era um exímio conhecedor da palavra de Deus, da cultura ao seu redor, né? Da lei romana e assim por diante. E o que nos ensina é que nós também temos que nos apropriar dessas armas também, né? Nesse sentido, meus amados irmãos, eu queria fazer menção de um procurador da República aqui no Brasil. Salvo engano, ele é de Brasília, chamado Guilherme Shelby. Guilherme Shelby. Depois os irmãos podem procurar vídeos dele no YouTube, porque ele dá palestras, ele faz conferências, ensinando o modo como nós, cristãos, podemos nos apropriar das leis para nos defender de ações que perseguem o Evangelho. Seja, por exemplo, a perseguição na escola, quando se atacam os valores cristãos dos alunos, filhos de cristãos, dos alunos cristãos. Na música, nas obras artísticas, quando atacam os princípios, quando, por exemplo, querem ganhar as crianças que são servas de Deus ou filhos de servos de Deus. Então, como que o cristão tem que agir? Então, esse procurador ensina um pouco os pais e também os professores cristãos a fazer uso da lei para se defender. E aqui vou tentar citar de memória um caso que ele mesmo, Guilherme Shelby, Dr. Guilherme Shelby, citou, que ocorreu da seguinte forma: certa vez foi a um local público onde tinha lanchonete, restaurante, não é? E estava tocando música alta. E o conteúdo das músicas em volume alto, as quais estavam tocando, era um conteúdo lascivo, um conteúdo pornográfico, né? E aí o Dr. Guilherme Shelby cita que ele tinha orientado, ele tinha dado palestras para umas igrejas, né? E aí alguns pais que estavam presentes nesse local, ouvindo essas músicas, e nesse local havia crianças, né? Um determinado pai foi até o líder ali, o proprietário, enfim, a pessoa responsável por dar ordens, né? Questão de música, questão de organização. Veja, e aí esse pai, que era um pai cristão, em vez de falar, olha, a Bíblia fala que isso é pecado, é melhor você se arrepender. Ali naquele momento não cabia, porque veja, se o pai tivesse falado isso, certamente o proprietário, enfim, o responsável não faria conta, ou talvez ali com muita, né, com muita resistência diminuiria o som, por exemplo, mas talvez não mudasse o conteúdo. Deixaria lá, por exemplo, funk, rap, músicas que falam palavrões, né? Mas diante dessa situação, esse pai cristão foi lá e conversou, falando o seguinte: olha, se algum presente aqui gravar aqui o seu local, exibindo esse tipo de música, né, o senhor pode ter que pagar a indenização aqui, porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe esse tipo de prática. E aí, citando, por exemplo, o artigo 241, que diz assim, ó, artigo 241,
oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, reclusão de 3 anos e multa. Aqui fala de cena, né, de cena de sexo explícito ou cena pornográfica. Mas nessa mesma parte aqui, nos próximos artigos dessa lei, não fala só de cena, mas de música também. E aí, ao citar isso, o proprietário temeu ser preso ou multado. E na hora, ele trocou de música. Então veja, para não deixar que as crianças ali presentes ficassem tendo que ouvir aquele tipo de música que é altamente anticristã, os pais se valeram da lei e aí o proprietário tomou a atitude esperada, que foi finalizar com aquele tipo de situação vergonhosa, né? Portanto, meus amados irmãos, conheçamos mais a lei. A palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, né? É claro que o conhecimento envolve conhecer a palavra de Deus, mas é conhecer tudo que tiver à nossa disposição que nós possamos usar. Você, professor, ensine seu aluno a se defender. Você mesmo, professor, busque conhecimento para se defender e para defender os seus. Porque certamente assim nós vamos conseguir êxito nas nossas ações. E o Senhor estará conosco. Portanto, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida e seus alunos, em nome de Jesus. Amém.